Então, pessoal, nós vamos começar a nossa aula com a correção da atividade da aula passada. Correção comentada, né? Como nasceram as estrelas? Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca, mas é erro. Antes os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu, um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios, e ativos, caçavam, pescavam, guerreavam, mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela, para terem todos o que comer. Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para moer. O que fizeram as valentes mulheres? O seguinte: sem medo, enfurnaram-se nas matas, sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam de debaixo das copas, encontravam o calor, bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos, mas sempre procurando o milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de árvores. Mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Assim chamavam os índios as crianças, curumim da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente a uma clareira da floresta. Eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias, maravilhadas, disseram: toca colher tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizesse um bolo de milho. E a avó assim fez, e os curumins se encheram de bolo, que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães, que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo. Mas, e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris, para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas, vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram, essas mães nervosas, subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. Mas quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus, vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E, como se sabe, sempre não acaba nunca. Clarice Lispector. Então, uma ilustração, né? Já lemos na aula anterior a vida da Clarice Lispector. E a nossa atividade aqui, olha, correção, tá? Então, a primeira questão era, além da origem das estrelas, a lenda explica ainda a origem de outros seres. Que seres são esses? Bom, as onças, que são as mães dos curumins. Assim, né, na questão 2, assim como os contos, as histórias em quadrinhos e as fábulas, as lendas são narrativas e têm a seguinte estrutura. Olha só, esse esquema que está aqui, esse fluxograma, ele vai dar para vocês a questão da estrutura do texto narrativo. Então, num conto, numa história em quadrinhos, numa crônica narrativa, você vai encontrar nas fábulas, nas lendas, essa estrutura. Uma situação inicial, apresentação da situação dos personagens antes de surgir a complicação. Vamos ver isso aqui? Então, nós temos aqui a situação inicial.
Pois é, como todo mundo pensa, né? Então ele vai começando aqui, ó. Antes os índios olhavam para a noite, céu escuro, um negror. Então ele vai apresentando aqui, ó. Era uma vez, mês de janeiro, muitos índios e ativos caçavam, pescavam. Está sendo feita aqui a apresentação, né? Então fala das mulheres aqui, ó, cuidavam do preparo dela, né, da comida, para terem todos que comer, ok? A gente vai acabar respondendo a questão antes de colocar aqui, né? Mas vamos em frente. Vou voltar aqui para o nosso fluxograma. A complicação. Algo acontece e modifica a situação inicial. Há um equilíbrio ali naquela situação e a situação é quebrada. Tá? Então é isso que o fluxograma está nos mostrando, desencadeando uma série de ações. Essa complicação também pode ser chamada de conflito. Em alguns teóricos, né, vocês vão ler, o conflito, o estabelecimento do conflito. Desenvolvimento, sequência de ações dos personagens após o conflito, ok? Já falamos também sobre o clímax. O que é o clímax? Ponto de tensão máxima da narrativa. Ora, existe uma situação inicial, um equilíbrio inicial, né? Algo acontece e a situação inicial é gerado um problema na situação, se gera um problema. Dessa situação que é gerada, desse problema, desse conflito, aí vem a sequência de ações, ok? Agora, o ponto de maior tensão, a tensão máxima da narrativa, é o clímax. Após o clímax, a história deve ser concluída, então vem o desfecho, a complicação é solucionada. Lembremos aqui aquela historinha lá, nossa primeira narrativa, né? As almas do Amém, aquela questão o que será que tem lá aquele quarto lá em cima? Havia um conflito ali, a prima pergunta para a outra e questiona, o que há no quarto lá em cima? Fez um desafio, né? Ali que se iniciou um conflito da narrativa, a complicação. Ela acreditava que houvesse almas naquele local, ok? E quando que acaba aquela situação? Né, que chega no clímax, ela vai abrir a porta, quando ela olha para dentro daquele local, aí vê que ali havia alimentos. Aqui no caso, essa mesma estrutura acontece, tá? E depois disso vem o desfecho. Naquela situação de as almas do Amém, nós tínhamos duas situações de conflito, né? A primeira, vocês podem recapitular no material que já foi postado antes, havia a questão de o que existe naquele sótão, naquele quarto fechado, subia a escada, né, meio sombrio, o que havia? Esse era o primeiro conflito. O segundo é que ela estava passando pelo telhado para os outros primos, né, para dividir aqueles alimentos. E aí a avó é avisada e chega ali e perdoa a menina, né? Então há um segundo desfecho naquela história, ok? Então, o que a história está nos pedindo aqui? Identifique esses elementos da narrativa lida, relacionando as duas colunas a seguir no caderno. Então, nós temos aqui a situação, né? A situação inicial. Muita gente, alguns alunos mandaram para mim marcando X aqui nessas alternativas. Pessoal, a questão não é essa não, a questão relacionando as duas colunas a seguir no caderno. Tá ok? É para relacionar as colunas aqui. Não é para responder o que marcar X, não é uma questão de múltipla escolha. Ok? Então, situação inicial, complicação, ações, clímax e desfecho. Aqui é a estrutura do texto narrativo. E a coluna da direita é para você estabelecer a que parte do texto corresponde cada uma dessa aí, situação inicial. Qual seria? Qual seria a situação inicial? No caso aqui, a gente vai encontrar, número 5 aqui, à noite o céu era completamente escuro, os homens caçavam, pescavam, guerreavam, as mulheres cuidavam do preparo da comida. É a situação inicial. A apresentação da situação das personagens,
antes de surgir a complicação. A complicação, letra B, o que seria? Número 3, ó. As mulheres resolvem buscar milho para moer. Aqui a coisa começa a ficar complicada. Precisava buscar o milho para comer, porque eles não tinham alimento, ou não tinham a comida ali. Né? Precisavam buscar. Resolvem buscar. Ok? E a C, que são as ações. O que marca as ações aqui? Número 1. As mulheres chamam os curumins para que as ajudem a encontrar milho. Eles encontram um milharal viçoso, pegam muitas espigas, pedem à avó que eles façam um bolo e comem todo. Por isso ficam com medo das mães. Ok? Então nós temos ali. A letra D, então, no caso, clímax, ponto de maior tensão da história. Puxa, é bem interessante. Quando você produzir um texto narrativo, você não deve se esquecer dessa estrutura, né? E principalmente de haver um clímax na história. Senão a história fica sem graça, né? Qual vai ser o ponto de maior tensão? Então, tensão está aqui, ó, número 2. Os curumins começam a subir por uma corda amarrada no topo do céu, as mães vão atrás deles. Então, aqui é o ponto de maior tensão. O que vai acontecer? Eles vão subir numa corda amarrada no topo do céu? Que história é essa? Que coisa é essa? Estranha, né? É o clímax da história. Ok? E o desfecho? O desfecho, então, é o número 4. Ó. As mães viram onças e os curumins estrelas. Ok? É isso. Pessoal, vamos só falar um pouquinho de pontuação aqui, ó. As mães viram onças e os curumins, vírgula, estrelas. Por que essa vírgula aqui? É bem simples, né? Se estivesse aqui, as mães viram onças e os curumins viram estrelas, não haveria vírgula. Mas aqui houve uma elipse do verbo, o verbo foi retirado. Por isso essa vírgula aqui, tá ok? Essa vírgula é necessária, é obrigatória aí para indicar que um termo foi retirado ali. Foi retirado dessa leitura, tá? Uma pausazinha para a gente dar uma entendida na pontuação, ok? Então, a estrutura é essa, gente, ok? Nas alternativas lá, você iria escolher a sequência que marca A, número 5, B, número 3, C, número 1, e D, número 2, e E, número 4, ok? Anotem isso. Compreendam isso, vocês vão ter entendido a estrutura de todos os textos narrativos. Vamos adiante para nós trabalharmos um pouquinho aqui, então, a gramática? Então, pessoal, na segunda parte da nossa aula, nós vamos ver os recursos expressivos no texto. Vamos apresentar as questões e vamos comentar. Então, vocês vão apenas, com a explicação aqui, respondê-las, tá? Vamos lá, recursos expressivos. Vocês, por exemplo, quando forem compor textos narrativos, e nós temos a proposta já da nossa Olimpíada de Língua Portuguesa, na ideia de um texto que é do gênero Memórias Literárias, vocês vão utilizar elementos expressivos, recursos expressivos. Tá? São umas figuras de linguagem, aqui no caso, estamos vendo aqui a metáfora, né? Como são as metáforas, né? Bom, releia este fragmento de Como Nasceram as Estrelas. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E como se sabe, sempre não acaba nunca. Metáforas são comparações abreviadas, isto é, comparações em que termos como tal qual, como, que nem e assim como não aparecem, pois ficam subentendidos. Vou dar um exemplo aqui de uma comparação tradicional do dia a dia, né? Antônio é corajoso e valente como um leão. Antônio é corajoso e valente como um leão. Olha só, é uma comparação clássica, né? Comparação do tipo direta, né? Estamos fazendo uma comparação clássica usando ali as conjunções comparativas. Agora, olha a diferença. Antônio é um leão. Olha, quando eu digo isso, eu tenho de fato uma comparação, sim, eu tenho uma comparação, mas uma comparação abreviada.
Porque, de fato, né, Antônio não é um leão, ele não é um felino, né, 4 patas, juba, não é nada disso. Eu estou dando a uma pessoa atributos que são naturalmente dados ao leão. Coragem, valentia, né, tudo isso. Então, nesse caso, quando nós queremos utilizar uma metáfora, nós fazemos uma comparação abreviada, uma comparação que vai dar uma linguagem figurada, uma linguagem mais bela, uma linguagem que vai ser muito importante na literatura. E aqui no caso, qual é a metáfora empregada no fragmento? Nesse fragmento, estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem. Há uma comparação aqui metafórica. Estrelas são os olhos de Deus. A letra A questiona isso. Qual é a metáfora empregada? Quais são os 2 elementos que estão sendo comparados ali? A letra B, analise os 2 elementos comparados nessa metáfora, o que eles têm em comum. O que há em comum neles? Os elementos comparados são as estrelas e os olhos de Deus, por exemplo. E aí seria o quê? O brilho das estrelas pode ser comparado, por exemplo, aos olhos de Deus. De que forma? Vigilante, é isso que fala o verbo? Ok? Pensem um pouco e respondam. Número 2, letra A, né? Primeiro, releia outro trecho da mesma lenda. Antes os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu. A letra A pergunta, que efeito de sentido a repetição das palavras céu e escuro produz? Qual seria? É dada uma ênfase aqui no caso, se valoriza alguma coisa aqui. A repetição, qual é o efeito de sentido da repetição das palavras céu e escuro? Ok? Olha só, nós temos a palavra céu, escuro. E depois, bem escuro estava esse céu. Está intensificando aqui a ideia, né? Está repetindo, está dando força, está reforçando essa ideia. Mas a ideia seria de quê? De claridade, de escuridão, de ausência? Seria de quê? A letra B. Além disso, que efeito a palavra bem, um advérbio, acrescenta a frase. Olha aqui a palavra bem, bem, escuro. Esse bem aqui poderia ser substituído por outra palavra? Pouco, muito. Qual seria? Está aumentando o grau da escuridão, a intensidade da escuridão? Seria um advérbio de intensidade ou seria um advérbio de modo? Pensem um pouquinho e respondam, tá? A número 3. Observe os substantivos e adjetivos destacados a seguir. Eu vou ler para vocês os destacados para vocês marcarem, tá? Enfurnaram-se nas matas, sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam de debaixo das copas, encontravam o calor, bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos. Aqui, as palavras destacadas são gostoso sol amarelo. A palavra seguinte, árvores. A próxima, verdes. A próxima, sombra. E a próxima, água fresca. Em seguida, a última sequência é riachos buliçosos. Ok? Então, qual é a importância dessa descrição para o leitor? O que seria? Seria o quê? Permitir ao leitor ter um conhecimento do local fisicamente? Visitar o local e conhecer e ir até lá? Ou seria para dar ao leitor a ideia de como é o espaço onde estão acontecendo os fatos narrados? Letra B. Qual a função dos substantivos e adjetivos empregados no contexto desse trecho? Qual seria a função? Seria para dar ao leitor uma definição, definir, conceituar o local, especificar, explicar, ok? E aqui no caso, o espaço da narrativa. Lembremos, narrativa, texto narrativo, narrador, espaço, personagem, tempo e enredo. Olha o espaço aí.
Número 4, a última questão, né? Em textos narrativos é muito frequente a presença de advérbios e locuções adverbiais. Observe estes exemplos que aparecem na lenda. Sempre, antes, depois, de noite, no mês de janeiro, uma vez, logo, nunca. No lado direito do nosso retângulo dividido aí, nós temos nas tábuas, no cesto, nas matas, embaixo deles, debaixo das copas, no reino das águas, numa clareira da floresta, numa caverna, no topo do céu e no chão. Nós temos claramente aqui elementos, né, advérbios, que representam tempo e lugar. É bem claro isso, né? Sempre, antes, depois, de noite, marca tempo, não é isso, gente? E do outro lado você vai ter representação de locuções adverbiais que marcam o lugar, ou os lugares. Que função os advérbios e locuções têm no texto da lenda? Vocês vão responder isso aí, eu já falei aqui, né? Indicar, não é o quê? Indicam o quê? Você coloca o exemplo ali, né? Indica o quê? E a letra B? Por que o seu uso é especialmente importante em textos narrativos? É importante, é claro, né? Se você está narrando uma história, você lembra dos elementos? Repetindo, né? Repetindo. Narrador, espaço, personagem, tempo e enredo. Espaço é a mesma coisa que lugar, tá? É o local onde ocorrem os fatos narrados. Ok? Vamos pensar, vamos responder, que são questões fáceis. A atividade é responder as questões discursivas propostas. Eu já praticamente dei as respostas aqui. Se vocês puderem, ouçam novamente o que eu estou explicando e respondam o que eu estou dizendo, tá bom? Usem as palavras de vocês aqui para aquilo que eu já expliquei. Mãos à obra, pessoal.